Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que tem por título A Conversão de Saulo no Caminho de Damasco. Atos, capítulo 9, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Pois eis que ele está orando. Amém? Pode se assentar, amados. Uma palavra muito conhecida sobre a conversão do apóstolo Paulo. A Bíblia diz aqui no capítulo 9, a partir do verso 1, que Saulo ele respirava ameaças e mortes contra todos os discípulos do Senhor. E ali ele pede cartas ao sacerdote em Jerusalém para fazer uma viagem muito longa, no sentido de prender todos aqueles que confessassem a Cristo como Salvador de sua alma, todos aqueles que pregassem que Cristo era o Messias dentro das sinagogas. E ali vai Saulo nessa jornada, neste caminho. O que ele não sabia o caminho estava certo, mas ele estava no propósito errado. Eu vou repetir. O caminho que ele percorria era o caminho certo, só que com o propósito errado. A Bíblia diz que naquele caminho ele tem um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele é visitado por um resplendor de luz do céu. E naquele momento ele escuta a voz do Senhor Jesus falando com ele. E pela primeira vez Saulo ele dá ouvidos à voz de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que ele estava presente na morte de grande discípulo. E ele não deu credibilidade ao Evangelho. Ele ouviu falar de muitos milagres e ele não se rendeu, ele não ouviu a voz de Deus. Mas naquele dia, o resplendor do céu o envolveu, aí sim, ele deu ouvido ao Senhor. Ah, você não está entendendo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ainda que você seja vaso e não esteja compreendendo a voz do Senhor através de sinal, ainda que seja necessário um resplendor de luz nos cercar, nós vamos entender qual é o caminho que estamos seguindo, o propósito que estamos seguindo e aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E ali pela primeira vez ele escuta a voz do Senhor e ele sabe, aleluia. Ele diz: quem és, Senhor? Porque eu sei que não é homem que está falando comigo. É um Senhor, mas eu quero saber que Senhor é esse. Porque eu desconheço essa voz, aleluia. E ele servia o Senhor e desconhecia da voz do próprio Senhor que ele servia. Olha que coisa linda. E houve ali um encontro. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus diz para ele: levanta, entra na cidade e lá te convém o que é necessário fazer. Só que quando ele se levanta, ele percebe que no meio desse encontro com Deus, ele perde a visão.
E é necessário, muitas vezes, perdermos coisas momentâneas para ganharmos coisas permanentes. Ele perde a visão momentaneamente, mas ele recebe a graça permanentemente sobre a vida dele. E é interessante que ele está perdendo a visão, mas ele está em oração. Ele acaba de ter um encontro com Deus, está perdendo algo importante, chega em Damasco sendo guiado, mas eu vejo que Saulo, ele não está reclamando, ele está orando. Saulo não está murmurando, dizendo, acabei de ouvir a tua voz, acabei de ter um encontro contigo e já estou passando por um processo de perda. Não, ele está orando, ele está buscando, aleluia. Porque o interesse de Paulo é conhecer esse Senhor que ele desconhece. É conhecer esse Deus que ele trancou o coração há tantos anos na sua vida. E ali ele passa a orar no meio da perca. E a Bíblia diz que a oração dele é atendida. Deus levanta um profeta e diz assim para o profeta, vai lá, eu vou te dar um endereço, vai lá, porque tem alguém que está orando, tem alguém que está buscando, e eu sou Deus que responde oração. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Deus, ele está com ouvidos inclinados, escutando a tua oração, e no tempo certo, no dia certo, ele vai descer com uma resposta, com a solução daquilo que você tem clamado. Não desista de orar. Saulo era alguém que tinha acabado de se converter. Saulo era alguém que estava orando, reconhecendo que estava no caminho, no propósito errado. Era alguém que estava dizendo, Deus, eu achava que te conhecia, mas na verdade eu só ouvia falar. Agora eu quero te conhecer melhor. Eu estava no caminho do erro e agora eu estou entendendo que o Senhor tem algo extraordinário para a minha vida. Ele está no início, irmãos. Ele está no início do ministério dele, da chamada dele, do encontro dele com Deus. E Deus respondeu oração. Deus não é Deus que só responde oração de pastor e missionário, não. Deus é Deus que também responde oração daquele que invoca o nome dele, daquele que reconhece que precisa dele. E eu te convido a estar de pé nesta noite, aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está na condição de Paulo, alguém que está se achegando agora no Evangelho, mas alguém que entendeu que sem ele você é nada, alguém que entendeu que está passando por um momento de percas, mas precisa dele na tua vida. Tem resposta de Deus para a tua vida, não pare de orar. A oração é uma chave. Deus vai levantar alguém para dizer para você, ei, lembra aquilo que você orou no secreto, ei, eu estou ouvindo. Fecha os teus olhos, aleluia, Pai. Oh Senhor, o mesmo espírito de perseverança em oração que Paulo foi visitado naquele dia, que venha a ser constante na vida da tua igreja, que diante as perseguições e as percas, nós não venhamos desacreditar do poder da oração, que nós não venhamos, Senhor, deixar de orar, porque tu és Deus de perto, tu és Deus que se faz presente no momento da aflição, tu és Deus que responde à oração do justo, tu és Deus que tem atendido o clamor, Senhor, daquele que tem se rendido aos teus pés. Mas traga paz no nosso coração, aquele que ainda tem dúvida, aquele, Senhor, que está querendo desistir do caminho da oração, desperta este irmão, Senhor, porque aquele que ora tem resposta. E aquele que está vivendo um momento de perca é só uma perca momentânea, porque assim como Saulo foi visitado e o Senhor restituiu aquilo que ele perdeu momentaneamente, o Senhor trouxe resposta da oração e o Senhor mostrou o futuro glorioso que tu tinhas para ele. Que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações e nos desperta a orar quando tudo estiver desfavorável, nos desperta a orar quando tudo
tudo ao nosso redor dizer não, quando o inimigo dizer que é impossível, nos desperta, Senhor, e nos faz acreditar de novo através da Tua palavra, que podemos todas as coisas pelo Deus poderoso que tem nos fortalecido. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e as palmas louvam ao nosso Deus.